Olá, a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos. Lembrando que os ácidos são divididos em dois grandes grupos. Os hidrácidos, que são aqueles ácidos diarrênios sem oxigênio, e os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Esses são os principais hidrácidos e eles não têm oxigênio, né? Por isso são hidrácidos. E a nomenclatura dos hidrácidos se resume a um sufixo com hídrico. Então, normalmente a gente pega o prefixo do nome do elemento, no caso flúor, do primeiro exemplo, mais o sufixo hídrico, porque ele é um hidrácido. Então, vai ficar ácido fluorídrico. Os outros exemplos: clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico. Já os oxiácidos é um pouco mais complexo, né? Eu tenho aqui no meio, onde estou destacando, os principais oxiácidos. A gente até tem um macetezinho para montar essa estrutura que está aqui. A gente diz que são os principais. E o macetezinho é o seguinte: eu vou me basear nos elementos centrais, que é o que diferencia, né, um ácido do outro. E aí a gente vai falar uma frasezinha que é a seguinte: não como bolo claro, só preto, brownie e iogurte. E aí eu vou acrescentar os hidrogênios e os oxigênios. Hidrogênios H1, H2, H3, H1, H2, H3. Como o bromo e o iodo são da mesma família do cloro, eles se comportam do mesmo jeito, eles fazem o mesmo tipo de ligação, então por isso que fica H1 e H1. E depois a gente acrescenta os oxigênios, porque estamos falando dos oxiácidos. S e P, você vai lembrar de São Paulo, são os únicos que têm 4 oxigênio. Todos os outros têm 3. Ok, esses oxiácidos são os principais, vamos dizer assim. E eles terminam sua nomenclatura, o sufixo deles é ico. Então, primeiro, eu pego o prefixo do elemento, que no caso é nitrogênio, mais o sufixo ico no final. Então, vai ficar ácido nítrico. Segundo, carbônico. Terceiro, bórico. E assim por diante. Aí a gente tem algumas derivações a partir desses aqui que são os principais. Eu posso acrescentar um oxigênio ou eu posso retirar até 2 oxigênios. Se eu acrescento um oxigênio, aí eu peguei, por exemplo, aqui, HClO4. Se a gente comparar aqui no nosso macete, o ácido com cloro, ele tinha 3 oxigênios. O que eu fiz? Acrescentei mais um oxigênio, virou HClO4. O que acontece com a nomenclatura? Eu permaneço com o ico no final, mas eu acrescento o per no início. Então, o nome desse ácido vai ser ácido perclórico. Outra possibilidade, tirando um oxigênio em relação aos principais. Por exemplo, HClO2 tem um oxigênio a menos do que o do macete. Então, ao invés de terminar com ico, o meu ácido vai terminar com oso. Então, o nome desse ácido é cloroso. E última possibilidade, se eu retirar mais um oxigênio, HClO, a nomenclatura passa a ser hipo no início e oso no final. Então o nome desse ácido é hipocloroso. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude na resolução dos exercícios essa aulinha. Um abraço.